Olá, pessoal! Vamos dar continuação aos conteúdos de biologia. E hoje eu vou falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Como eles fazem parte na natureza? Quem faz parte desses ciclos biogeoquímicos? Qual a importância desses ciclos para a manutenção na vida do ecossistema? Lembrando que a gente estudou cadeia alimentar, teia alimentar, estudamos a estruturação dos ecossistemas, como eles são montados, as relações interespecíficas e intraespecíficas, as relações nesse ecossistema. Agora vamos estudar os ciclos e saber qual a importância desses ciclos para a manutenção na vida desses ecossistemas, tá? Ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos ele ocorre de forma global, ou seja, mundial. E são a reação dos elementos químicos entre a participação principal. Quem é que participação principal? Que é os seres vivos. Então, os seres vivos eles fazem esses ciclos diariamente na natureza. Entre os ciclos biogeoquímicos, destaca-se 4 ciclos principais, que é o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do gás carbônico e o ciclo do gás oxigênio. Lembrando, são os principais ciclos biogeoquímicos da natureza. Não significa que tem mais ciclos biogeoquímicos. Tem. Realizamos, por exemplo, quando a gente passa o processo de transpiração, a gente está transpirando, está eliminando substâncias tóxicas. Exemplo, gás carbônico, que também é um componente principal dos ciclos, mas só que esses 4 ciclos é a base dos demais ciclos. O ciclo da água. A água é o componente mais abundante do planeta Terra. A água é o componente mais abundante também da constituição da gente, dos seres vivos. Cerca de 80% do nosso corpo ficou formado por água. 75% do planeta Terra é formado por água, mas apenas 1%, onde tem aqui bem destacado, 1% dessa água é boa para o consumo, é boa para ser ingerida. Ou seja, tem mais concentração de água salgada no mundo do que de água doce. O que é preocupante, né? Porque existem 2 fatores principais, que é o desmatamento e a eutrofização, que está cada vez mais diminuindo a concentração desse 1% de água na natureza. Por quê, professora? E onde é que essa água se encontra? Como é que essa água funciona? Essa água se encontra nos oceanos, nos reservatórios, nos lagos, nos rios, estão presentes em grande concentração. Mas a ação de quê? A ação do desmatamento, que é uma ação que vem ocorrendo com bastante frequência. O grande exemplo é que cerca de 60% da floresta amazônica, a parte que está aqui no Brasil, já foi desmatada. Desmatada por quê? O Brasil é um dos grandes exportadores de produtos como a soja, de carnes também. E aí, para essa produção de larga escala, os fazendeiros desmatam para o plantio, para a agropecuária. E aí, diminui a concentração de água presente na natureza. Um fator também importante, determinante, é as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam na lateral do rio. Essas matas servem principalmente para quê? E por que ela tem proteção do IBAMA? Essas matas têm proteção do IBAMA porque elas servem para manter a água nos rios, nos lagos. Por quê? Porque ela, com a presença de plantas, a evapotranspiração, que é um dos primeiros processos do ciclo da água, ela ocorre mais lentamente. E aí, sem a presença daquelas matas ciliares, a água vai evaporar mais rápido. E a eutrofização. O que é a eutrofização? A eutrofização, vou dar um grande exemplo aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju é toda por canais. E tem canais que são a céu abertos, ou então locais que jogam compostos dentro dos rios. Esses canais, quando a gente passa, o cheiro é muito forte. O cheiro e atrai também, né, roedores, entre outros animais indesejáveis. O que é que acontece? A eutrofização é o processo que tem
quando vai jogando os compostos orgânicos dentro dos rios, ele vai entrar em processo de decomposição. Esse processo de decomposição desses compostos vai produzir duas substâncias que vai reagir. Reagir a quem, professora? Reagir às algas e às cianobactérias. Por que todo rio, mar tem? Por que os rios têm a presença de algas e cianobactérias? Porque as algas, elas produzem, não vamos esquecer que é na parte da água, é justamente nos grandes oceanos, que está presente, está contido a produção de oxigênio. 80% do oxigênio produzido na nossa atmosfera vem dos rios, vem dessas algas. A produção delas são fundamentais, para a produção do oxigênio. Mas só que quando joga compostos orgânicos, e na decomposição desses compostos, vai liberar o nitrogênio, que vai se transformar em nitrato, e o fósforo. Essas duas substâncias vão reagir com a presença de seres aeróbios. E aí vão gerar todo aquele mau cheiro e a água vai entrar para o processo de eutrofização e vai começar a diminuir a concentração, porque eles vão absorver bem mais, de oxigênio presente. Vai chegar a tal ponto que não vai ter mais algas, que não vai ter mais peixes, que não vai ter mais. A vida do ambiente aquático vai acabar porque vai diminuir a produção de GP. GP é de oxigênio. Geralmente os vestibulares trazem a produção de GP, que é a produção de oxigênio na atmosfera. Então é muito importante a manutenção da vida dos oceanos, já que eles produzem 80% do oxigênio da natureza, da nossa atmosfera. E é importante também manter o ciclo em proteção, ou seja, as matas ciliares, já que elas faz com que a água não evapore mais rápido. Aqui está o ciclo da água. Primeiro contato, a água está lá nos oceanos, nos rios, nos lagos, passa por o primeiro processo que eu já falei, que é esse aqui, ó, evapotranspiração. Detalhe, não é só os rios não que faz o processo de evapotranspiração, existe o processo também de transpiração, que é nos animais, nas plantas, e toda essa água passa por esse processo de evaporação e transpiração, ela é condensada, então a água vai sair, aí é o estado físico da água, ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso, condensou, as partículas estavam juntas e as partículas vão ficar mais afastadas. As partículas afastadas, o que é que acontece? A água vai, a concentração aqui, ó, nas nuvens, e é onde forma o quê? As precipitações, é onde formam as gotículas de água, por o processo de quê? De condensação. E aí tem a precipitação, é liberada, vai para os lençóis freáticos, e desses lençóis freáticos vai cair aonde? Nos rios, nos lagos e nos oceanos. E aí está o ciclo da água, que é um ciclo que a água vai para os rios, evapora, vai para as nuvens, depois é liberada em forma de gotículas de água, vai para os lençóis freáticos e assim forma o ciclo da água. O ciclo do carbono. Professora, como é que ocorre o ciclo do carbono? Já que nós produzimos gás carbônico, nós seres humanos produzimos. Como? Como é que a gente produz? Nosso corpo, gente, ele produz substâncias, inclusive, quem é que faz o processo? Quem é que carrega esse CO2 no nosso corpo? São as nossas veias. As nossas veias, ela é rica em gases tóxicos, que nosso corpo produz e é armazenado lá nos alvéolos, que se encontram lá no pulmão, para o processo de respiração. Então, a gente libera esse CO2 no processo de respiração e é um processo que a gente faz normalmente. A gente respira oxigênio, o oxigênio entra e o gás carbônico sai.
E se concentra também na nossa atmosfera, está contido também na nossa atmosfera. Sai no processo de respiração, no processo de decomposição e no processo de combustão. Toda decomposição da matéria orgânica vai gerar liberação de CO2 e vai gerar combustão. O retorno, muito importante para o outro ciclo. Qual é o outro ciclo? O outro ciclo vai ser o ciclo do oxigênio, porque lembrando que o oxigênio vai pegar justamente o gás carbônico, vai transformar em glicose, que é o C6H12O6, e vai transformar em oxigênio. Aí nós temos a atuação do homem. O homem vai atuar por quê? Combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis fósseis, fumaça, a gente vai liberar o quê? O CO2. E o efeito estufa. O efeito estufa ele sempre existiu na natureza, né? Ele está contido na natureza e é de forma normal, é de forma natural. O efeito estufa serve para absorver esses gases tóxicos na natureza e vai reduzir a emissão desses gases e aí vai fazendo com que circule. Mas o que é que está acontecendo? Está aumentando a concentração desses gases do efeito estufa. E o efeito estufa não está suprindo a absorção desses gases e por isso que está tendo um grande aumento do aquecimento global, mas não só é do CO2, tá, gente? Outro exemplo de gás é o dióxido de carbono, o enxofre, tá? Que é o CO2. E esses gases estão contidos na nossa atmosfera e é o efeito estufa que vai servir para diminuir a concentração de gases. E como está tendo a produção muito elevada, o efeito estufa por si só não dá conta de toda a absorção dos gases que está contido na natureza. Aqui temos o ciclo do carbono. Aqui são as fábricas que liberam o CO2 para a natureza. As plantas absorvem aqui no processo de fotossíntese. Os animais vão lá, se alimentam das plantas e libera o que? Vai liberar o CO2, esse CO2 é para onde? Vai para a natureza, aqui também tem compostos de carbono, são compostos de decomposição, que também vai gerar carbono. Esses compostos vão ser liberados e vai para onde? E vai para a natureza. E é o efeito estufa que vai absorver esses gases que ficam na natureza, tá? Ciclo do oxigênio. Cerca de 21% dos gases produzidos na nossa atmosfera é o oxigênio. Ele é de extremamente importância para a manutenção da vida nos ecossistemas, para a manutenção de todos os seres vivos no ecossistema. Entra o que? Fotossíntese, gente. A fotossíntese, ela vai produzir. Ela vai entrar, como tem essa setinha aqui, ó. Quando tem essa setinha aqui descendo, entra na planta e vai fazer o processo de fotossíntese. E essa fotossíntese vai ser fundamental, extrema fundamental para a geração do oxigênio, que é um gás de extrema importância para a manutenção na vida nos ecossistemas, para a manutenção também da camada de ozônio. Sem oxigênio, gente, não tem formação da camada de ozônio, ela é extremamente fundamental. Sai no processo de respiração, a gente faz o que? No processo de respiração aeróbica, a gente faz o que? A gente é liberado no processo de respiração aeróbica e a gente absorve, nós que somos seres anaeróbicos, a gente não produz o oxigênio. O oxigênio a gente precisa, ele entra na gente no processo de respiração. E é fundamental também para a decomposição e a combustão, gente. Sem a presença de oxigênio não tem combustão, ele é fundamental para a combustão. E aqui tem um ciclo do oxigênio, onde tem as plantas no processo de fotossíntese, absorve pelos raios solares. Esse oxigênio vai para a atmosfera, vai para os animais liberam no processo de respiração, aí libera o que? Os animais liberam CO2, absorve oxigênio, libera CO2. O CO2 vai para onde? Vai para a planta vai, e aí já vai o ciclo novamente.
É um dos ciclos que está presente diariamente na nossa atmosfera. Ciclo do nitrogênio. Mas, professora, as plantas não conseguem absorver o nitrogênio por ela só. Como é que isso ocorre na natureza? Como é que esse ciclo está presente na natureza? Bom, o nitrogênio é um elemento de bastante importância na natureza. E é o componente obrigatório que vai formar os aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Os aminoácidos são formadores de proteína e das nucleotídeos. Quem são as nucleotídeos? São as bases nitrogenadas que vai compor o DNA e o RNA. Apesar de não existir de tanta abundância na atmosfera, de tanta abundância não existe não, apesar de existir, né? Porque ele é 78% composto na atmosfera. Não conseguimos absorver o nitrogênio, tá? E aí, o nitrogênio ele vai passar por 4 fases, onde tem aqui bem destacada, que é fixação na atmosfera, fixação biológica, nitrificação e desnitrificação. Esses quatro processos que vai estar contido no ciclo do nitrogênio. E como que isso ocorre? Como é que ocorre essa fixação e essas 4 fases do nitrogênio? Aqui existe bactérias, gente. Bactérias que fazem o primeiro processo, que é de fixação desse nitrogênio aonde? No solo. Então, essas bactérias vão estar presentes nas raízes das plantas, tá? E aí, quando essas bactérias, elas vão armazenar e vai transformar esse nitrogênio em nitrato. Por isso que tem aqui bem todas essas setinhas estão trazendo para cá. Os raios produzem, o vulcão também produz. E aí temos que as bactérias vão transformar esse nitrogênio em nitrato no solo, que aí já vai ser uma das primeiras fases, né? Que vai ser fixação biológica do nitrogênio. Fixação biológica do nitrogênio no solo. E aí tem o processo, que é o segundo processo, que é esse aqui. A primeira é fixação na atmosfera. Está composto na atmosfera, depois fixação biológica, que é o qual as bactérias vão armazenar. Sem a ação das bactérias, não tem fixação biológica de nitrogênio nas raízes dessas plantas, gente, principalmente leguminosas. Por isso que leguminosas são plantadas no meio de outras plantas para armazenar esse nitrogênio, que geralmente quando não tem leguminosa, esse nitrogênio está contido ao nitrogênio, fósforo, potássio, no adubo, os fertilizantes. Para diminuir a concentração de utilização desses fertilizantes, usa-se plantas fixadoras biológicas do nitrogênio. E a nitrificação vai ser a transformação desse nitrogênio em nitrato, que é essa fase aqui, ó, que é quando já vai e fixa a transformação desse nitrogênio em nitrato. Fixação na atmosfera. A fixação na atmosfera ocorre basicamente o quê? Quando ocorrem grandes tempestades, com aparecimento de relâmpagos e raios, e ele é fixado na atmosfera e vai se transformar em óxido de nitrogênio. E aí vai estar contido com a presença de vapor de água e vai se transformar em nitrato, que é o processo que as bactérias fazem nas raízes. Aqui tem a exemplificação, que é NO2, que é o nitrogênio, mais O2, que é o oxigênio que vai estar presente aonde? No vapor de água, vai se transformar em NO3. NO3, gente, é porque teve mais uma molécula. A N, que é de nitrogênio, O, que é de oxigênio, e aí vai se transformar, é O2, mas aqui é só uma molécula de oxigênio. Aí, uma molécula de oxigênio mais 2 moléculas de nitrogênio vai formar, mais 2 moléculas de oxigênio vai formar o NO3, que vai ser o nitrato, tá?
Fixação biológica, como eu já expliquei para vocês. A fixação biológica vai ser nas raízes das bactérias, exclusivamente de quais bactérias? Das cianobactérias, e elas vão transformar o nitrogênio, que é o N2, em NH2, tá? E aí são plantas, principalmente, como eu já falei, são plantas leguminosas. Quais são essas plantas leguminosas? A soja, feijão, são plantas que possuem vargem, que apresenta suas raízes. O que é que tem nessas raízes? Nas raízes da leguminosa tem nódulos. E nesses nódulos é que as cianobactérias habitam. Então, essas plantas vão aproveitar e vão transformar esse material. E aí, geralmente, os agricultores utilizam essa técnica em rotação de cultura, que aí planta, que aí vai variando e vai plantando leguminosas, entre outras plantas, e aí elas aproveitam e pegam esse nitrogênio e serve para armazenar e é um dos grandes compostos. Aqui é um exemplo clássico, processo de decomposição, nitrogênio na atmosfera, a planta absorveu, tá vendo aqui, ó? A planta absorveu as bactérias desnitrificantes, que é o primeiro processo de desnitrificação, e essa bactéria vai transformar em quê? Em nitrato, que são os nitratos que estão aqui presentes, e aí a nitrificação, que é essa parte aqui, as bactérias desnitrificantes reagem, formam os nitratos, e aí depois vai surgir a nitrificação, que são as bactérias nitrificantes, que aí já vai formar os nitritos, tá? E assim é um processo que tem o nitrogênio. É o único, gente, que os seres humanos não faz parte, os seres humanos não faz parte do processo, tá? E na liberação. Bom, gente, e assim encerro minha aula de hoje. Qualquer dúvida, está meu e-mail, vocês têm contato. Bons estudos e até a próxima.